Boa tarde, mulheres edificantes. Seja muito bem-vinda a mais esse chafé. E esse chafé nós vamos ter um tema sobre os fundamentos da sabedoria. Então, antes da gente começar o conteúdo, eu quero te pedir para pegar o seu papel e caneta, porque hoje a gente vai entender realmente o que é a sabedoria. Então, eu também quero te pedir, te convidar a curtir esse vídeo, a comentar e a encaminhar para 2 ou 3 amigas que você sentir no seu coração. Seja amiga, seja parente, seja quem for que você sentir no coração que precisa ouvir essa direção. Porque muitas vezes nós pensamos assim, eu estou em Deus, então eu tenho sabedoria, ou Deus está comigo e eu só ajo por sabedoria. E muitas vezes a gente se engana. A gente pensa que a inteligência é sabedoria, a gente pensa que as atitudes é sabedoria e muitas vezes a gente não entende o real significado da sabedoria e acaba agindo pelas nossas emoções. Agir com as nossas emoções frauda todos esses aspectos que seriam a sabedoria. Por quê? Decisões erradas fraudam a nossa identidade. Então, emoções erradas faz com que a gente tome decisões. Então, assim, não só na decisão, mas por diversos aspectos. A sabedoria, ela tem que ser muito alinhada, ela tem que ser muito penetrada no seu coração. E a sabedoria, ela não é algo que você simplesmente fala assim, eu sou sábia. Mas a sabedoria, ela começa realmente no Senhor, tá bom? Então, eu quero ler 2 versículos com vocês, que é Provérbios 9 e 10, onde diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecer o santo resulta em um bom senso. E Provérbios 1:7, onde diz: o temor do Senhor é o fundamento do verdadeiro conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então existem 2 caminhos, ou você é sábio ou você é tolo. E geralmente a pessoa tola é quando age com as suas emoções, quando elas estão desalinhadas. Mas o temor, no Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então hoje, vamos entender um pouquinho aqui, primeiramente, o que não é sabedoria. O chafé, primeira coisa, o chafé, ele é um tempo de mesa. Ele é um tempo que eu paro aqui na minha mesa da minha casa. Eu coloco a mesa posta, que é uma coisa que eu gosto, e eu compartilho da minha fé, eu compartilho daquilo que eu acredito, daquilo que move e dirige a minha vida, que é Jesus, que é Deus, e o Espírito Santo. Então esse momento aqui é um momento que eu sempre vou estar trazendo para vocês aquilo que eu aprendi, porque eu também tive muitas escolhas erradas. Eu tive muitas escolhas erradas, inclusive depois da minha conversão, onde eu achei que estar em Deus iria resolver todos os meus problemas humanos, mas eu não tinha entendido que servir a Deus exigia também várias outras atitudes minhas, que era o quê? Obedecer, honrar, perdoar, ter princípios, e que a sabedoria ela vem conforme você pede ao Senhor, e o Senhor ali ele vai transbordando aquele discernimento. Então é deixar de agir com as suas emoções para agir conforme o Senhor quer, conforme Ele te orientar, mesmo que você não veja. Então assim, o que não é sabedoria? Trouxe destaque algumas coisas aqui. Inteligência. Por exemplo, existem muitas pessoas que elas são inteligentes. Com a inteligência dela, ela chega em locais, ela ganha muito dinheiro, ela tem vários empreendimentos. São pessoas inteligentes, pessoas que são estratégicas e já nasceu com essa inteligência. Só que a sabedoria não é isso, porque pessoas inteligentes, elas podem construir, é o exemplo que eu dei aqui, empreendimentos. Ela pode construir uma empresa, ganhar dinheiro e não necessariamente isso vir de uma bênção de Deus ou vir de uma orientação de Deus. Então tem essa diferença. A inteligência, você nasce com ela, é o QI, Então você já nasce, você tem lá o seu fator, o seu número do QI. Se é elevado, se não é, se é baixo, se é moderado. Então a inteligência você nasce, a sabedoria você adquire com Deus. Segundo, experiência de vida. Sabedoria não é experiência de vida. Há pessoas que experimentam, há pessoas que são experientes e que continuam repetindo os mesmos ciclos. Então, por exemplo, eu já falei vários chafés aqui sobre a repetição de ciclos, sobre quando você realmente tem um vício emocional, tem atitudes que são fraudadas. Gente, desculpa, eu tô com
eu tô com alguma coisa na garganta porque eu tossi muito essa noite, não sei se é ar-condicionado, se é o clima que chove. Então peço um pouquinho de desculpa que toda hora eu tô parando, tô tomando o café, tô tomando água para que eu consiga falar. Mas enfim, as experiências da vida não quer dizer que você é sábio, porque muitas pessoas, elas são conduzidas pelas emoções e com as emoções elas escolhem errado fora da sabedoria, elas escolhem por aquilo que sente. Então você ter lá 50 anos, 60 anos não quer dizer que você é uma pessoa sábia. A sabedoria não tem a ver com a idade, não tem a ver com as experiências. Você pode ter várias experiências na vida, mas repetir todas elas porque você não foi sábia para aprender a lidar com aquilo ali. Outra coisa, sabedoria não é opinião pessoal. Então nem tudo o que pensamos está certo só porque sentimos. Muito pelo contrário, a maioria das vezes o nosso sentimento ele nos engana. A Bíblia mesmo fala para ter cuidado com o coração, né? Que enganoso é o coração do homem. Emoção muda, oscila e reage, e sabedoria permanece. Então, quando você toma uma decisão baseada na emoção, aquilo vai oscilar, aquilo vai viver uma gangorra e aquilo vai acabar. Mas a sabedoria são decisões onde elas vão permanecer. Você vai construir coisas sólidas com a sabedoria. Outra coisa que eu coloquei aqui, além da experiência da vida que eu já citei, eu coloquei também a idade e o tempo de igreja, porque muitas pessoas estão dentro da igreja com 2 décadas, 3 décadas e realmente talvez não entendeu o que é intimidade com o Senhor, o que é agir com sabedoria. Então muitas pessoas ainda vivem pela carne porque acham que o fato de ter aceitado Jesus estar dentro de uma igreja quer dizer que ela é sábia, e infelizmente não é. Então o que é sabedoria? Gislaine, vamos entender aqui. Primeira coisa, sabedoria começa no temor do Senhor, né? Quem não teme a Deus decide com base em pressa, vontade, carência, aprovação humana. Então, pessoas que não têm sabedoria são pessoas que vão viver por precisar de validação, precisar tomar decisões correndo. Gente, quantas vezes se fosse olhar decisões que eu queria tomar e eu não pude tomar porque eu tive que esperar ali confirmações do Senhor, o tempo do Senhor, a direção do Senhor. Isso é agir com sabedoria. E na verdade, eu só aprendi isso quando eu errei tanto, eu repeti tanto o ciclo, eu quebrei tanto a cara, onde um dia eu falei assim, Senhor, eu não aguento isso mais. E aí eu coloquei tudo aos pés do Senhor para que o Senhor me ensinasse a ter sabedoria. Então a paciência, não ter pressa com as coisas foi algo que o Senhor teve que me ensinar muito, como tem até hoje, porque a nossa carne ela tenta muito falar, gritar, né? Então, e temor, ele não é medo, gente, é uma reverência, é entender que Deus, ele é nossa autoridade, que o Senhor, ele dirige a nossa vida. Então, o temor não é você ter medo de Deus, mas você reconhecer, ter aquela reverência, sabe? E reconhecer ele como seu Senhor e Salvador. Segundo, sabedoria não é saber o caminho, é andar nele. Então, muito junto, assim, nesse tópico daquilo que eu vejo, a sabedoria é você andar muito por fé também, porque está muito ligado uma coisa com a outra. Muitas vezes você não vê a direção, mas você ser sábio e entender aquilo que o Senhor está te direcionando e caminhar com Ele, andar nesse caminho que você não visualiza, mas que Ele já visualizou e que Ele te falou, vá. Então, sabedoria ela aparece sempre, anote, tá? A sabedoria ela aparece quando você faz as suas escolhas, quando você decide, quando você coloca limites em o que deveria estar no passado, o que deveria estar ou não estar, e no que você recusa. Então a sabedoria, ela tá em você quando você tem essas características, quando você escolhe entre o bem e o mal, quando você decide em que mesas vai sentar, o que você vai ouvir, o que você vai falar, aquilo que você vai assistir. A sabedoria, ela tá nas decisões que você vai tomar, com quem você vai se casar, ou como você vai se comunicar dentro de um relacionamento, como que você vai tomar decisões, se é o bem e o mal, entende? E o que você recusa também, oportunidades que vão aparecer para você que não são oportunidades para você aceitar, mas ali você ser sábio e entender a direção de Deus. E último, sabedoria precisa ser buscada intencionalmente. Salomão diz, com tudo que você possui, adquira sabedoria.
Então isso nos ensina que sabedoria não vem automaticamente com o tempo. Dor não gera sabedoria, tá? Porque você pode sentir uma dor e repetir um padrão, sentir outra dor e repetir um padrão, porque você pode estar viciado emocionalmente. Então, a sabedoria, gente, não é algo que você adquire automaticamente, é algo que você busca em Deus. Sabe como que eu busco isso? Na oração, na intimidade, no jejum, é com Ele, é a sua conexão com Ele. E peça, em todas as suas orações, fala: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E eu lembro da minha avó me ensinar a orar isso, e eu nunca esqueci. Então, sem a sabedoria, a nossa vida, ela vira o quê? Uma reação, né? Com sabedoria, a nossa vida, ela ganha direção. Então, não se esqueça disso, tá? Gente, nós vamos ter muito conteúdo, né, ao longo da semana, e acredito eu que esse conteúdo ele vai se estender por 2 semanas. São 2 formatos de sabedoria. Essa semana é o Fundamentos da Sabedoria e na outra eu já estou com algo no meu coração que também é relacionado à sabedoria. Então, se você quer parar de repetir os mesmos comportamentos, se você quer mudar de vida, se você quer ter uma vida baseada na sabedoria, não perca essa série e manda para quem precisa viver em sabedoria. Quem você pensa assim: nossa, essa pessoa está tomando decisões erradas, essa pessoa precisa mudar essa direção aqui. Mande o Chafé, mande todos os vídeos. Então, assim, vamos formar um exército de mulheres edificantes. Isso é o que o Senhor colocou no meu coração e você pode ser uma contribuinte para esse exército, tá bom? Minhas lindas, grande beijo, até amanhã e eu espero vocês.